Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já quero deixar um convite para você nessa noite às 20 horas aqui na Doutor Camargo, 4555, em frente ao Nitron, a Anhanguera, aqui pertinho da aviação Moarama. Nós temos a Igreja Casa na Rocha e nessa noite vamos ter um preletor especial, pastor Irã Góes, um diretor de seminário, teólogo, conferencista, pastor há mais de 30 anos, vai estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Ele vai ministrar sobre os 10 mandamentos e a importância do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos para a igreja hoje. Se eu fosse você, não perderia jamais. Vai ser bênção demais. Vem estar conosco, traga a sua família, traga seus amigos. Eu tenho certeza que seremos todos abençoados por Deus. Mas vamos que vamos no livro de Provérbios 14. Vamos terminar o livro de Provérbios 14 hoje. Ao final dele, no versículo 34, nós temos o seguinte texto da palavra de Deus para edificar os nossos corações. A justiça exalta os povos, mas o pecado é vergonha das nações. Isso aqui é uma realidade, né? Quanto mais um povo, uma nação for justa, mais ela vai crescer e ser exaltada, honrada diante dos povos. Recentemente eu tive o privilégio de visitar a Terra Santa e fiquei impressionado como é moderno aquela nação. Como é uma nação moderna, rica, abastada, né? Você viaja ali por cima dos desertos da Arábia, as outras nações, tudo, a maioria delas pobre, né? Pobreza para todo lado, infraestrutura mínima, né? Em boa parte das nações árabes, mas quando você chega em Israel, você vê uma terra próspera. Você vê kibbutz, que são fazendas agrárias que produzem alimentos, flores, legumes, verduras, né, vinhos, tudo. Uma nação rica, uma nação abençoada. Por quê? Porque são tementes ao Senhor, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, na sua grande maioria. Claro que tem sempre os que não estão nem aí para Deus, mas nós vemos uma nação zelosa, uma nação cuja justiça, e é uma das nações mais desenvolvidas, mais democráticas, que protege a liberdade das pessoas. Quando a nação é justa, ela é exaltada entre os povos. Não é à toa que Israel é uma das grandes potências mundiais. Tanto a nível bélico quanto a nível financeiro, Israel está no topo ali das nações super desenvolvidas e a qualidade de vida nessas nações é extraordinária. Por quê? Porque a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Nós vemos, né, as nações mais pecaminosas, mais idólatras, mais promíscuas, liberais, ao mesmo tempo, onde as pessoas são desonradas, o desrespeito com relação à dignidade humana, onde existem, né, as supremacias de classe, as castas, são as nações mais apodrecidas. Por quê? Porque o pecado é a vergonha das nações. Quanto mais pecado, mais miséria, pobreza, desgraça. Mais o diabo pinta e borda nessas nações. Mas nós queremos profetizar que o nosso Brasil será um Brasil de justiça. Um Brasil onde a justiça do reino de Deus triunfará, reinará. E aí sim a nossa nação, cada vez mais, pela graça de Deus, pelo levantamento de homens e mulheres de Deus, nessa nação a justiça exaltará a nossa nação entre todos os povos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Esteja em oração, principalmente agora, né? Nas próximas eleições, são momentos chaves, onde nós precisamos nos posicionar do lado de Deus, do lado da palavra, do lado dos princípios e valores cristãos, e não do contrário, daquele lado que promove o aborto, promove a libertinagem, promove a destruição do conceito de família tradicional, aquele que vai em contra, aquele que persegue as igrejas, aquele que o tempo todo tenta afrontar a nossa fé, os nossos princípios e os nossos valores. Então seja inteligente, vote em candidatos que estejam alinhados com os seus princípios, com os seus valores, com a sua crença. É muito importante para que nós possamos produzir uma nação justa que seja exaltado entre as nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No versículo 35 diz, Provérbios 14, 35,
O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Olha que coisa tremenda. É uma realidade, né? O rei aqui como um símbolo de autoridade. Toda pessoa que exerce influência, autoridade, né? É um gestor, é um empresário, é um presidente, é um prefeito, é um governador. Ele se alegra quando ele tem auxiliares prudentes, sábios, pessoas bem colocadas em posições chaves, que façam a diferença ali no seu ofício, na sua empresa, no seu negócio, na sua instituição, na sua organização. O servo prudente alegra o coração do líder, alegra o coração do rei, alegra o coração daquela pessoa que está numa posição maior de autoridade. Mas aquele que o envergonha cairá o seu furor. Por quê? Porque naquela época a monarquia, os reis, tinham poder da vida e da morte dos seus funcionários, dos seus súditos. E é assim mesmo, quando você tem alguém que está trabalhando para você, né, um servo, alguém que está a seu serviço e que esteja envergonhando o teu governo, a tua área de influência, a tua área de liderança, obviamente você vai ficar com raiva daquela pessoa. E naquele tempo, o furor do rei levava à morte, no mínimo uma prisão de anos. E quando era algo muito grave, inclusive ele era detentor da vida de todos os seus súditos. Os reis naquela época tinham poder de, através do seu furor, da sua ira, por causa de alguma caca, né, de algum erro, falha grave dos seus servos, a ira do rei caía sobre ele e ele era decapitado, arrancado a sua cabeça, morto, das diversas maneiras que existiam naquele tempo, tá bom? Vamos agora então para o capítulo 15, versículo 1 de Provérbios. Vamos avançando aqui de pouco a pouco, em todo o livro de Provérbios nós estamos estudando junto. O título aqui é Deus conhece o coração humano. E no versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então aqui está falando do cuidado que nós temos que ter quando estamos falando com as pessoas. Se nós tivermos uma boa resposta, uma boa fala, palavras corretas, cirúrgicas, profundas, mas da maneira correta, com o tom correto, no tempo correto, nós vamos acabar desviando o furor daquele que às vezes está irado, está explosivo, está ali, né, com as suas emoções fora do seu domínio normal, do seu equilíbrio. Então, uma boa palavra, uma boa resposta consegue jogar água na fogueira, consegue apagar e desviar o furor daquele que está irado naquela situação. Mas uma palavra dura, estúpida, arrogante, grossa, grosseira, né? Cavala, uma palavra dura acaba suscitando ainda mais a ira. Às vezes o cara está até calmo, equilibrado, tranquilo, mas uma palavra dura, uma estupidez, uma grosseria, uma palavra, né, equivocada, errada, mal colocada, pode fazer com que a pessoa exploda emocionalmente e a ira vai vir para cima de você. Então tome muito cuidado ao falar. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é isso. Sejam precisas as suas palavras, sejam cuidadosas, brandas, né? E não palavras estúpidas ou grosseiras, ou, como ele diz aqui, palavra dura. Versículo 2, para finalizar. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Olha só, a boca do tolo vai sair só malícia, maldade, corrupção, inveja, ciúme, cobiça, estultícia, fala disso, fala dessa maldade, dessas coisas ruins, dessa corrupção moral, ética entre as pessoas. O tolo só fala besteira. E nós temos aprendido em outros provérbios que o muito falar não falta transgressão. Quem fala demais, peca demais. Quem fala pouco, peca pouco. E o ideal é sempre nós meditarmos, refletirmos, pensarmos antes de falar. O problema é que a maioria das pessoas não é assim. Ela sai falando sem pensar. E a boca do tolo acaba derramando estultícia. E a boca fala do que o coração está cheio. Já a língua dos sábios é o contraste aqui, é o contrário, né, o contraponto. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Quem não gosta de sentar do lado de alguém mais inteligente que ele, mais sábio, mais que sabe mais,
que tudo aquilo que ele fala acrescenta, edifica, consolida, me abençoa, me faz crescer, me amadurece no Senhor. É assim que é a língua dos sábios, do prudente, do zeloso, do sensato. Ele adorna a sabedoria, ele demonstra a sua sabedoria ao falar. Por exemplo, né? Quando você faz uma pergunta para alguém, você já vê o nível de inteligência daquela pessoa. Se a pessoa faz aquela pergunta besta, sem pé nem cabeça, né, que não tem nada a ver com o assunto, você já vê o nível intelectual daquela pessoa como um nível baixo. Mas se ele faz uma pergunta sábia, precisa, bem colocada dentro do assunto, que expanda o conhecimento daquele que está sendo entrevistado, você vê que é um cara, uma pessoa inteligentíssima, porque a língua dos sábios adorna a sabedoria, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos de alguma maneira contribuir para o seu crescimento espiritual. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa semear, ofertar, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Tem os horários dos cultos, os nossos endereços, as nossas redes sociais, o nosso site com artigos, vídeos, áudios, muito material de graça para abençoar o teu coração. Nós temos 8 cursos online de graça no site casanarrocha.com. Coloca lá www.casanarrocha.com. Desde já dá um joinha, compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal, se inscrevendo no YouTube e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.